representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Este programa Boa noite, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o programa A Troca Equivalente. Aqui quem fala é o Milhouse, o Luan. E eu sou o Kiff, o Felipe. Lembrando que toda segunda-feira a Troca Equivalente entra no ar com a sua dose semanal de conhecimento e curiosidade. Afinal de contas, toda curiosidade gera um conhecimento. Ou como diriam dois garotos amestrinos, Doca Coca. Cara, e hoje? Hoje o Luan resolveu ser polêmico, cara. Ele passou a semana inteira, a semana passada assim inteira, basicamente falando pra mim, eu vou ser polêmico, eu quero ser polêmico. E hoje ele trouxe o Francis aqui, que trabalha com a gente lá na Nocavens, justamente pra falar sobre um assunto, não diria delicado, mas o pessoal evita às vezes de falar um pouquinho. É um assunto mais voltado pra religião hoje.
Então eu quero que ele comece. Eu quero que ele dê a deixa do que ele quer falar. Eu só vou ficar aqui meio que observando os primeiros assuntos dele. Como não é de costume, né? Eu começar o programa, que minha parte eu já fiz, agora era o Felipe que começava, né? Vamos começar pelo nosso entrevistado hoje. Fala um pouco de você. Qual a sua função dentro da igreja? Boa noite a todos, né? Que a paz do Senhor repouse sobre cada um. Eu sou o Bispo Francis, né? Conduzo uma igreja ali em Carapicuíba, no Ariston, na rua Dona Margarida Galvão, número 362. Já estou há uns 5 anos ali pastoreando junto com a minha esposa, a Bispa Elisângela. E temos algumas pessoas que nos auxiliam ali. Estamos ali há um bom tempo já, aprendendo, fazendo a vontade do Senhor, né? E o Senhor é o nosso condutor. Amém. Ó, só um adendozinho, tá? Para o pessoal que vai entrando aí com a gente pela live, pelo Facebook. Hoje tem o sorteio da garrafa. Da garrafa e do brinco. Ó, já tem a Vivian, que já deu salve dela, o Rogério, Ronaldo e o próprio Francis. já tá no sorteio. Já estou participando desse sorteio também? Oh, com certeza. Olha, que benção. E vai, pode. Então, agora sobre o nosso tema. Dizem que é um tema muito polêmico, né? Dizem que são 3 temas que a gente não pode tocar. Política, religião e... Pode falar. Política, religião e futebol. Aqui para eu ir anotando os nomes. Mas um tema um pouquinho que o povo não gosta muito de falar. Cara, a questão da religião em si. A religião em si, ela tem muitos percalços que o povo fala, mas sobre divisões de igrejas, né? Que essa é uma dúvida que eu tenho. Sim. Que falam assim, nossa, já vai eu com as minhas polêmicas. Católicos e evangélicos. Eu creio que é uma Bíblia só. Mas por que tem esse tipo de divisão? Então, primeiramente, a gente tem que entender alguns pontos. Por quê? Porque Deus, Ele criou, Ele trouxe, né, a palavra dEle, trouxe o Filho dEle. E Jesus não fundou bem uma religião, mas sim, Ele pregou o Evangelho, né? E temos diversas religiões. E para você entender a resposta da sua pergunta, é que tem pessoas que não vão se adequar ao ministério pentecostal, entendeu? Então Deus criou a neopentecostal. Então tem diversas denominações que surgiram, né? Porque tem algumas pessoas que não se adaptaram em um determinado ritmo daquela denominação e eles foram buscar um outro ritmo a qual eles se adaptaram melhor e ali eles possam servir ao Senhor e seguir exercendo a sua fé, entendeu? Algumas pessoas gostam de colocar isso sempre entre o período Constantino, né, e Martin Luther King, pelo que eu já vi. Ó, lembrando, pessoal, que eu já tô anotando o nome de vocês, eu já anotei o da Evelyn, da Maria Benedita aí, já tô anotando os nomes de quem vai aparecendo para ir participando do sorteio. E, assim, como que você diria essa difusão? Porque eu vou dizer basicamente o que aconteceu aqui, que eu já ouvi citar por aqui, por São Paulo. Quem costumava muito fazer difundição de... Assim, por falta de palavra melhor, tá? Vou usar um termo que eu sei que muitos evangélicos não gostam. Protestantismo, basicamente, ele meio que se iniciou com... Assim, no centro de São Paulo, foi mais difundido, pelo que eu lembro, acho que entre 70 e 80, era com o pessoal do Ministério Voz da Verdade, que antes era uma batista, se eu não me engano, e o pessoal do Carlos Miranda, que era da Deus é Amor, né? Que eles costumavam divulgar muito isso no centro de, isso, muito no centro de São Paulo. Aí de na tanto Avenida do Estado ali onde isso, tem, né, a sede da Deus é Amor, Amor, né? isso. E eles deram o nome justamente de protestantes
porque eles protestavam com relação a alguns conceitos que a Igreja Católica tinha e que ia muito de contra uma visão assim de Deus mais harmonioso, mais amoroso, por assim dizer. Aí daí que eles davam esse meio que nome de são protestantes, eles protestam por conta da palavra. De algumas coisas que eles não aceitam, Isso. entendeu? Que eles não aceitam e por isso eles difundiram ali do catolicismo, né? Isso. E nasceu a igreja protestante, né? Sim. Até mesmo eles vão falar que não tinha muito acesso à Bíblia. Isso, que entendeu? ela era muito velada justamente aos Exatamente. bispos, arcebispos, e quem fazia parte do clero, no caso da Igreja Católica, antigamente não tinha tanto acesso à Bíblia, à palavra em si. Ficava mais por conta dos cardeais. Exatamente. É isso mesmo. Aí a partir desse momento aí foi difundindo a igreja protestante, né? Aí começou ali Martim Lutero e outros reformadores, né? Sim. Que foi ali difundindo e foi crescendo esse movimento, entendeu? Sim. Aí vem os neopentecostal, Isso. né? Que aí já começa uma própria... algumas ramificações. Algumas né? ramificações, exatamente. E assim, não falando com relação a que isso é basicamente assim que realmente acontece, mas você acha que essa guinada assim foi eu acredito que tenha sido um ponto chave para a religião evangélica, assim, como eu falei, né, para não falar protestante, é um nome até meio que ofensivo, né, para a religião evangélica, assim, meio que aquela guinada assim de um despertar. Porque o pessoal começou a se questionar mais com relação à religião. Uma coisa que antigamente era muito datado só da... não contra a católica também, mas tipo, o padre falou é a lei. Sim. Exato, você tem mais acesso ao conteúdo da palavra, né? Então você vai criando ali, criando conhecimento para você. E isso eu acho que é algo essencial, entendeu? Porque uma coisa é você falar de um livro, entendeu? Isso. Uma coisa é você falar de um livro e eu não ter acesso àquele livro, mas eu tenho uma curiosidade de ter acesso àquele livro, entendeu? Outra coisa é eu ter o livro em minhas mãos e eu poder meditar, eu poder estudar aquele livro e me aprofundar cada dia mais naquele livro. E segundo o historiador, né, vai falar que a Igreja Católica, ela em si, ela privava das pessoas ter acesso à Bíblia, ter acesso, né, os textos, né, bíblicos. Então, até mesmo vão falar que aconteceu muitas mortes por causa disso, muitas situações que veio acontecer. Então, quando os protestantes, né, começam a difundir isso aí, eles começam a ter acesso à Bíblia, o pessoal começa a ter mais acesso à Bíblia, começa a ter mais conhecimento, e isso traz um avivamento maior da palavra do Senhor para a vida dos cristãos, entendeu? Por quê? Porque se você tem acesso ao conhecimento, você não vai ficar preso apenas naquilo que as pessoas falam, entendeu? Você vai ter a sua interpretação. Você vai ter a sua interpretação, você vai ter o conhecimento, né? E vai ter aquele acesso direto com Deus. Isso é interessante, eu digo isso porque, tipo assim, eu sei lá, não sei nem como descrever na realidade. Eu comecei, como toda a família brasileira, berço católico, somos católicos, não praticantes. Fiz algumas partes do catolicismo em si, crisma e primeira comunhão. Depois, sei lá, uns de 8 para 13 anos, comecei a frequentar a igreja evangélica, foi uma assembleia. Gostei muito. Por N motivos, todo mundo fala que o que acontece de uma pessoa sair da igreja é uma decepção. Talvez seja isso, talvez não seja. Mas eu era muito curioso. Então eu ficava sempre procurando alguma curiosidade. Hoje eu sou uma pessoa assim que a minha religião é totalmente diferente da que a minha família começou. E da que eu frequentei depois, que foi a Assembleia. Tanto que eu falei pro Luan, eu particularmente sou kardecista. Eu venho de uma família de tradição católica, né? Se você ver minha família no norte, tem muitas pessoas lá que são tudo católico. E são católicos praticantes, não é católico dizer eu sou católico, entendeu? Isso, porque, aqueles praticantes. Porque tem muito dessa daí, né? Eu não tenho Exatamente. religião, sou católico. Entendeu? Onde eles
funda as paróquias, eles participam das paróquias. Tem um rapaz que eu sempre converso com ele, que mora com a minha tia, ele está se formando para ser padre, está estudando também, entendeu? Para ser padre. Então, assim, eu venho de um berço católico, onde tem uma família católica, mas a partir do momento que eu fui convidado aí a uma igreja evangélica, ali eu me identifiquei e a partir daquele momento eu passei a seguir, né? Sim. E a palavra, ela foi despertando cada dia o desejo de eu me aprofundar mais, de eu buscar mais, de eu entender mais das coisas de Deus, né? Ó, pessoal, só assim, sempre vou fazendo as pausas porque eu tô anotando os nomes, mas a Lucemar, acredito que seja uma conhecida do Francis. É uma irmã minha. Ó, boa noite aí, Lucemar. Lica Amorim, também bênção. Oh, maravilhoso, então que seja abençoado no programa. Mais uma pro sorteio. E o Josiel também, boa noite aí, Josiel. Já estamos anotando aqui os nomes para deixar vocês aí mais próximos aí da garrafa. E do brinco, não esqueça do brinco. Pela quantidade de mulher, acho que o brinco tem que sair para uma mulher, né? que já começou a aparecer por aqui. Olha. Então, você falou da Igreja Católica, falou que... Mas nossa, lá vem eu com as minhas manias de católico, né? Chegar e falar assim, tem muitos protestantes que saem da Igreja Católica, que saíram da Igreja Católica e falam que na Igreja Católica a gente não lia a Bíblia. Sim. Não, eu estava na Igreja Católica, eu não lia a Bíblia, que não sei o que. Hoje eu estou dentro da Igreja Evangélica, eu conheço da Palavra de Deus. Que nem também falamos do ponto da... Como é que é? Do não acesso da Bíblia, né? Sim. Do não acesso da Bíblia. Mas hoje todo mundo tem uma Bíblia na mão. Sim. Hoje todo mundo tem uma Bíblia na mão. Além de ter uma Bíblia na mão, tem muitos veículos que nos levam a conhecer mais o Evangelho, a Bíblia, entendeu? Só que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não faz uso desses veículos, entendeu? Então acaba que se tornando pessoas cegas espirituais, por quê? Porque não busca esse conhecimento. Por isso que o Senhor disse, crescei na graça e no conhecimento, porque a graça sem o conhecimento é fanatismo, entendeu? E o conhecimento sem a graça é profissionalismo, entendeu? Por isso que nós temos que buscar o conhecimento, buscar a graça e os dois fazer uma junção dos dois para o mesmo propósito, que é o alvo, que é Cristo Jesus, a salvação, entendeu? Mas aí vem a questão. Aquela pessoa que saiu dentro de um berço católico e foi para um berço protestante e começa a falar isso, como que a gente consegue distinguir o que é fanatismo ou o que é o ensinamento mesmo? Que ele falou, não, eu li na Bíblia e é isso. Olha, quando uma pessoa ele pega a Bíblia, uma palavra para ler, você já ele às vezes tem uma unção, mas ele não tem o conhecimento. E quando você não tem o conhecimento, entendeu? Você corre o risco de você tropeçar a todo momento, entendeu? Porque a palavra pecado vem do original do hebraico, que quer dizer errar o alvo, entendeu? Não quer dizer que nós não vai errar, entendeu? Mas se nós não tiver o GPS para chegar onde nós quiser chegar, que é a Bíblia, o manual, a regra de fé do cristão, se nós não tiver enquadrado dentro dela, entendeu? Se a gente não buscar dentro dela, a gente vai tropeçar, vai errar. Por isso que o Senhor falou em Josué, capítulo 1 ali, e disse, olha, medita nessa palavra de dia e de noite, e não desvie dela. Por quê? Para que ele não possa errar, tropeçar, para que ele faça uma boa jornada com o povo de Israel que ele estava conduzindo ali, para colocar eles na terra da promessa, entendeu? Havia uma promessa que estava sobre a vida de Josué. Josué tinha que conduzir aquele povo, mas o caminho, o GPS, para ele chegar lá, para ele não tropeçar, para ele não errar, seria a palavra do Senhor, que era a lei, que era a Torá, entendeu? Então, a gente temos que meditar. Por isso que a Bíblia diz, medite de dia e de noite nessa palavra, entendeu? Só
só fazendo sempre adendos. Hoje quem vai fazer os adendos sou eu. O Josiel falou pra você colocar o seu irmão aí no sorteio. E eu já tô cortando aqui os nomezinhos. Quem tá fazendo a lista é o Felipe hoje. É até interessante sobre o que você falou, né? Provérbios 22:6 diz assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar, entendeu? Para que quando ele seja grande, para quando ele seja grande não se desvie, entendeu? Isso é interessante porque uma coisa é você ensinar o caminho para o teu filho, outra coisa é você ensinar no caminho, entendeu? Porque se eu disser, Luan, vai até Carapicuíba, na rua tal, vai lá, você corre o risco de errar se você for sozinho até lá, entendeu? Mas eu já sei, se eu for contigo, o percentual para você errar o caminho para chegar lá é muito pouco, entendeu? Sim. Um exemplo, né? Você acaba se tornando um exemplo para exatamente. Então nós como cristão, como servo de Deus, entendeu? Nós temos que pregar e viver essa palavra, entendeu? Procurar ser um exemplo. O apóstolo Paulo disse que, se for possível, pregue com palavras. Mas se você já falou, já pregou, entendeu? Se ainda não aconteceu nada, deixa que o teu testemunho, o teu modo de ser, o teu modo de andar, de viver, vai dar testemunho de quem você é e as pessoas vão se espelhar em você. Entendeu? Isso é um diferencial, porque, assim, eu também acredito que às vezes você demonstrar surte mais efeito do que você falar. Tem gente que é como a gente trouxe da vez o William, que ele comentou. Tem gente que vai aprender com você explicando, mas vai ter gente que é visual, cara. Sim. Exato. Não tem como escapar. Por isso que o Senhor disse em Tiago, capítulo 1, versículo 22, não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante, entendeu? Porque tem pessoas que vai num culto, vai na missa, vai no seu templo religioso, né? Ele escuta ali, mas ele não pratica, entendeu? Então, se eu frequento uma denominação, se eu estou nessa denominação, se ali tem um sacerdote, tem uma liderança ali, eu estou indo ali para aprender com eles. Eles é o pontífice, é o instrumento de Deus para a minha vida. Eu preciso receber aquela palavra, eu preciso guardar no meu coração e colocar aquela palavra em prática para que eu tenha um resultado, um efeito sutil dessa palavra na minha vida. Entendeu? Agora, se eu for em uma igreja, seja ela qual for, e se eu escutar os ensinamentos, receber os ensinamentos, mas se eu não colocar em prática, aquilo ali não está servindo para mim. Não adianta de nada. Entendeu? É um fator bem interessante porque junta aquilo do... Assim, eu vou dizer pela minha família, pela minha mãe. Minha mãe, ela tem muito costume de dizer aquele encerramento de discussão, né, que a gente fala. O encerramento da discussão sobre religião é Deus é um só. Cara, realmente, você pode falar que Deus é um só, mas tipo, eu vejo assim, como que você encara o Deus ser um só? Porque há sutis diferenças do jeito de trabalhar do Deus de um católico, do Deus de um evangélico, do Deus de um espírita, porque você acredita realmente na mesma essência de amor. Ela é indifundível em qualquer lugar. Mas vamos falar assim por mim. Vou falar por mim e por parte da religião kardecista. A gente acredita que muitas das coisas que você está passando são coisas pelas quais você já fez outras pessoas sofrerem. Então você está recebendo aquilo que você fez as pessoas sofrerem. É aquele famoso... o famoso... Algumas pessoas dizem que é karma, mas não é karma. É meio que como só a lei do retorno mesmo. Sim. Porque O que pro você kardecista, plantou, você tá isso, colhendo. você está colhendo. É a lei da semeadura. E- Porque a semeadura, ela não é propriedade do evangélico, do católico, Isso. do kardecista, do budista, do hinduísmo, entendeu? A semeadura, ela é universal. Então, quem planta, colhe, entendeu? Entendeu? Então, quem sabe o que está plantando, não tem medo das suas colheitas. Entendeu? Então, nós sabemos o que nós estamos plantando. Entendeu? Então, nós temos que saber qual é o que a gente está plantando, para que a gente não tenha medo das nossas colheitas. E uma coisa é certa: ninguém planta milho e vai colher feijão. Exato. Entendeu?
Então, quando a gente planta, se planta vento, colhe tempestade, né? Com certeza. É que nem o Felipe falou, que cada religião é um Deus só, mas cada religião tem vamos colocar assim, tem uma figura de Deus diferente, mas Deus é um só. Eu costumava falar muito com o menino, o Lan vai lembrar que eu mencionei com o Carlinhos, o Jonathan. Sim. A gente costumava falar muito que, assim, a história em si, religião, historicamente falando, ela surgiu de uma fonte. Não se sabe qual. Não tenho eu como falar, tal fonte, essa religião foi a religião que surgiu com a essência da religião pura. Mas a gente sabe que ela surgiu com uma fonte. E a gente comparava essa fonte com um espelho. O que aconteceu foi que, não se sabe, sim, meados, muita gente fala pela Torre de Babel, essas coisas assim, se foi dali que foi começando a se difundir e cada um pegou uma versão do que viu da verdade, da religião essencial e saiu transmitindo para outras. Mas a gente brincava de falar, a religião ela é uma só e ela era um espelho inteiro. Vamos supor um espelho de 1,80 m por 2 metros de largura. O que aconteceu foi que em determinado momento esse espelho foi quebrado. Algumas pessoas ficaram com um pedaço grande, outras pessoas ficaram com um pedacinho pequeno e tem aqueles que têm só o suficiente só para ver o rosto. Não deixa de ser ainda de ser um todo em si, mas cada um tá vendo aquilo que ele tem. Sim. Exato. É interessante você falou da Torre de Babel, né? Sim. Porque quando eles estavam ali na Torre de Babel, qual que era o projeto dele, qual que era o segmento deles? Era construir uma torre, né? Para que eles ficassem ali unidos e eles não se espalhassem. Não era isso? Só que Deus viu e Deus fez o quê? Deus desceu e confundiu a língua de todos, porque todos falavam uma mesma língua. Eram tão únicos. Até ali eram tão únicos. Entendeu? Era uma mesma língua. Aí você vai para Amós 3:3, a Bíblia diz que não andará dois juntos se não tiver em concordância, entendeu? Então, quando Deus confunde as línguas lá, eles não entendem, então não tem concordância, eles começam a brigar entre si, entendeu? Aí vão começar a difundir um para um canto, um para o outro, eles se espalham, entendeu? Então, a partir daí começa a nascer, acredito que alguns pontos religiosos, sim, entendeu? Algumas religiões, quando um começa a adorar alguns da maneira que bem entendia, que bem sabia, começa a fundar os seus próprios movimentos, entendeu? E aí começam os segmentos, entendeu? Mas nós temos uma base fixa que é a Bíblia, entendeu? Sim. A questão da religião em si. Quando Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou, a única religião que tinha na época era o judaísmo. Jesus era judeu. Sim, o judaísmo. Era mais importante da época, acredito eu. Assim, vamos dizer, que acho que foi do judaísmo que veio o cristianismo, que... tudo vem difundindo do judaísmo, né? Sim, tudo saiu do judaísmo. Mas... Tinha os judeus, tinha os samaritanos, sim, entendeu? Daí vem a questão. Por quê? Isso, que já vem dos apóstolos também, né? Uhum. Vem dos discípulos. Por que então a religião judaica, porque os discípulos também eram judeus, por que essa religião ela não proliferou como o cristianismo? Porque eu acho que o judaísmo ainda é uma religião pequena, concentrada só ali. Então, é interessante o que você falou. Você disse por que o judaísmo não veio junto? Junto com o cristianismo. Então, esse ponto é interessante. Por quê? Porque ali estava o judaísmo, né? Então, os judeus, eles esperam a vinda de um Messias, entendeu? Só que até os dias de hoje, para os judeus, o Messias ainda não veio. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, entendeu? Por quê? Porque Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, entendeu? Mas os meus que ele disse, não é... É os judeus. É os judeus, mas assim, ele veio para os judeus, ponto. Sim. Beleza.
Mas teve aqueles que acompanharam ele, que seguiram, que hoje os apóstolos... Sim, os apóstolos, aqueles que migraram para o cristianismo, você fala, né? Sim. Assim, eu não digo cristianismo porque naquela época acho que essa palavra cristianismo veio No séculos depois. princípio eles eram conhecidos como seguidores do caminho, entendeu? Sim. Seguidores do caminho porque Jesus saía de caminho a caminho, pregando, levando a palavra, falando de amor, entendeu? Curando, libertando. Eles eram conhecidos como seguidores do caminho. Se eu não me engano, em Atos 11 é que eles vão mudar para cristão, entendeu? No nome. Querendo ou assim, não, você já me respondeu a minha pergunta. Então, um ponto assim que eu acho que vale ressaltar com relação a isso, com relação ao judaísmo em si. Por mais que o judaísmo fosse uma religião, teoricamente, vamos colocar assim, a religião teórica dos escolhidos, você já chegou a ver o judaísmo em si? O judaísmo em si? Ele, assim, como eu falo, eu comecei católico, saí para evangélico, até chegar em kardecista. Cara, ele em si, ele tem dogmas. Posso estar falando besteira, se eu estiver falando besteira alguém me corrige, mas ele tem dogmas meio que esotéricos. Você difunde muito a crença entre anjos e demônios, divindades de anjos e divindades de demônios. Sim. Tanto que eles têm eles conhecem muitos anjos, cara. Que nem a gente, pra quem aí já assistiu Sobrenatural vai saber se identificar. Azazel, Samael, são nomes de anjos e eles conhecem esses anjos e tipo, alguns judeus têm esse negócio de uma oração específica para um anjo para intensificar a sua energia. Então, mas eu toquei no ponto do judaísmo por quê? Porque hoje você vê muitas igrejas evangélicas com a estrela de Davi. Sim, que é o famoso sino de Salomão para algumas Isso, religiões. entendeu? E eu falo assim, então, eu acho que, no meu ponto de vista, eu posso estar falando besteira aqui. Sim. Você pode até me corrigir. Mas, assim, eu acho que são duas religiões, são o cristianismo misturado com o judaísmo de Salomão. Entenda bem. É que, querendo ou não, entendeu? Tem o judaísmo, porém, o cristianismo vai trazer para si as práticas, né, do judaísmo. Do judaísmo arcaico. Entendeu? Só que o cristão tem que ter cuidado é para que ele não anule o sacrifício de Cristo, entendeu? Por quê? Porque vamos colocar o Yom Kippur, dia do perdão, entendeu? Sim. É algo que muitos cristãos praticam. Se você não tiver cuidado, entendeu? Não é o Yom Kippur dos judeus que vai te perdoar. Mas a Bíblia diz que Cristo foi quem pagou o preço por nós. Ele já, entendeu? Então tem coisas que se eu praticar no judaísmo, se eu não tiver cuidado, eu anulo o sacrifício de Cristo pela minha vida. É que nem a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa, tudo, entendemos a Páscoa, entendeu? Porém, o apóstolo Paulo disse o quê? Que Jesus é a nossa Páscoa, entendeu? Só que a Páscoa do judeu é diferente da nossa. Por quê? Porque o judeu, para ele, Jesus ainda não veio, entendeu? E o nosso nome como cristão, segundo a Bíblia, soa como maldição nos ouvidos dos judeus. Tá entendendo? Eles são bem, assim, são bem ortodoxos com relação à religião deles. Eles são bem... Assim, se você acha que alguns católicos são pragmáticos, os judeus são bem mais. Eles literalmente, não vou dizer matam e morrem, mas pelo menos pela religião deles, eles morrem fiamente, cegamente, assim. Não cegamente, mas eles acreditam a ponto de saber que... a ponto de colocar a religião deles como um dogma supremo. Sim. Ó, pessoal, eu tô colocando os nomes aqui, viu? Boa noite, Jéssica. Eu vou ganhar esse sorteio. Boa noite. Quem foi? Acho que foi a Luísa Andrade. Isso. Estamos aqui anotando os nomes para colocar.
Eu tô caladinho aqui, mas tô recortando Ó, papel, doido. eu não sei se você vai querer colocar aí, porque ele me mandou aqui pelo WhatsApp. É. Ó, ele falou assim, ó. Manda um abraço pro nosso amigo Francis, o Charles, vamos xerifar. Ô, Charles. Ah, É, Um abraço, Charles. Que Deus abençoe a tua vida. daí eu não... Como ele mandou pelo WhatsApp, aí eu já não sei se você vai querer colocar no sorteio. não, vamos... Ó, o Charles a gente poderia Vamos deixar abrir ele uma fora. sessão ou não? Ele faz parte da equipe. É, então... Não, mas vamos colocar só pra Vamos ele abrir uma dizer que ele exceção, não... né? Só pra dizer que ele não teve chance. Ó, se você ganhar, a gente ressorteia, tá? Isso. Ah, e aproveitando, foi até bom falar do Charles. Ó, galera, é rapidinho, pastor. Fica à vontade. O nosso amigo Charles, ele tem um canal com o filho dele. Ele já até veio aqui com a gente, né? Sim. O Incrível Mundo de Lucas. Galera, dá uma força lá pra ele também, entendeu? É um cara da hora, um cara muito gente boa. E ele Ó. tem esse projetinho aí com o filho dele. Dá uma olhadinha lá dos jogos dele, retrô lá com o filho dele. Isso, pra quem gosta, pros filhos que gostam de jogos aí, ó, é uma boa pros pais chegar e falar, ó, vamos lá assistir um negocinho aqui legal, entendeu? Ó, o Josiel falando, ó. Tem crente que critica a família em si. Cara, mas isso eu não colocaria só evangélico, não. Tem muita Isso é gente num contexto que, cara, geral, né? É um contexto geral. Tem muita gente que acha que porque tá num contexto religioso, ele se acha o santo. Isso é fato. Sim. Independente da religião que for. Ele não, eu tô seguindo os dogmas da religião e tô sendo certo, então é eu que tô certo. O restante, seja lá o que estiver fazendo, tá fazendo errado. Então, tem uma religião Essa que é palavra desse jeito. religião em si é complicado porque assim, da mesma forma que tem pessoas no catolicismo, no budismo, no hinduísmo, em outras denominações que dentro do evangelho também tem. Entendeu? E vai ter crítica de ambas as partes. Entendeu? E assim, qual a verdadeira religião para você seguir? A que está verdadeiramente fundada dentro da palavra do Senhor. Entendeu? Eu costumo falar, eu já falei, acho que eu falei isso até por uma vez. Eu particularmente, eu tive uma experiência que eu vou levar sempre pra minha vida. Eu frequentava muito a fraternidade espírita ali no centro de Carapicuíba, a Afraluz. E um dia chegou uma moça obsessa, né? Lá a gente não fala, não existe um termo assim, basicamente possuído ou alguma coisa assim, fala obsesso. E cara, essa moça ela tava agredindo todo mundo mesmo. E tinha eu e um rapaz sentados que a gente tinha ouvido a palestra. A gente estava se preparando para subir, para fazer a terapia com luzes ou com cristais, a cromoterapia, essas coisas assim. E foi incrível, porque tipo assim, a gente estava ouvindo ela discutir com todo mundo na parte de baixo. E ela começou a subir e se aproximar cada vez mais perto da gente. A gente ficou meio que ansioso. E em um determinado momento ela subiu e ficou bem perto da gente. Sim. E ela veio, e quando ela chegou do meu lado, do lado do rapaz, ela parou, olhou pra gente, pediu licença e falou: eu posso sentar aqui do lado de vocês? Eu olhei assim pro rapaz e falei: por mim não tem problema. O rapaz falou: por mim também, não tem o menor problema. Ela foi e sentou. Mas o que a gente tava ouvindo dela falando até ela entrar e essa atitude dela destonou. E tipo assim, Causou eu um não. pânico ali que- Isso. E eu falei assim, eu particularmente não fiz nada. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. E o rapaz também, bem humilde e tudo mais. E quando ela pediu licença pra ele, que ele falou que ela podia sentar e tudo mais, ela acabou passando na nossa frente, na fraternidade. Foi atendida primeiro porque ela tava obsessa, né? Lá conseguiram acalmar ela e tudo mais. E eu me questionei. Eu fiz a seguinte pergunta pro rapaz. Eu perguntei pra ele: meu amigo, eu preciso saber. Porque eu acredito que quem transmitiu a paz o suficiente pra acalmar ela foi você, não fui eu. Então eu preciso saber qual que é a sua religião. Aí ele olhou pra mim e falou: eu sou budista. E tipo, depois que ele falou isso, eu comecei a olhar assim pra ele e você via, cara, que ele tinha realmente de budista, o cabelo todo raspado e tudo mais, essas coisas assim.
E daquele momento em diante, eu segui uma linha de raciocínio que muita gente não gosta de seguir. Mas eu parei e pensei comigo mesmo. Eu falei, cara, um céu que não tenha uma pessoa que transmita a paz que esse rapaz está transmitindo, pra mim tem alguma coisa errada. E olha que eu não sou budista. Eu sei. E eu também não segui assim o budismo, mas pesquisei mais a respeito por conta desse rapaz. Então eu comecei a seguir a linha de raciocínio de que até uma coisa que o pastor Carlos Duarte fala em uma pregação dele. Ele fala, vai ser engraçado quando você entrar no céu, porque vai ter muita gente que vai chegar lá e vai ficar olhando essas pessoas e vai falar, você tá aqui? Não, mas você fazia isso, você era aquilo, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vão procurar a pessoa que, tipo, basicamente se ditava como santo e podem não achar. E pode não achar. Então, não é excluindo aquele negócio de, tipo, tem uma religião correta. Não. E também não falar o que muita gente fala, Deus vai olhar somente o seu coração e é isso que vai mandar. Não, mas, tipo, há diferentes níveis, acho que como tudo, como esporte, como tudo, de pessoas que podem estar em religiões diferentes, mas devem ter um determinado grau espiritual que Sem vai dúvida. transmitir uma paz. Então, essas pessoas, é errado você apontar e condenar. Sim. Dentro daquilo que a pessoa segue, ele alcança uma intimidade espiritual, Sim. entendeu? Dentro daquilo que ele segue, a denominação que ele segue, então ele alcança uma intimidade espiritual, entendeu? Sim. Seja pelo um lado ou seja pelo outro, entendeu? Não quer dizer que esteja certo, que esteja no caminho certo, que esteja Isso. na frequência certa, tá entendendo? Mas ele tem pessoas que tem visões, isso, aquilo, outro, entendeu? E nunca foi numa igreja evangélica, nunca foi, entendeu? Mas para tudo isso tem uma explicação à luz da Bíblia, entendeu? E quando a gente vai estudar, vai a fundo, vai entender, compreender, porque a Bíblia ela dá respaldo para tudo isso, entendeu? E é um ponto assim que eu vejo assim que, por isso que eu falo que religião é delicado, que é um ponto delicado porque é difícil você abranger, você colocar assim vários tipos de religiões no mesmo sancto, por assim dizer, né? Você colocar assim, não, essas pessoas podem ficar nesse mesmo sancto. Talvez se essas pessoas tiverem um grau elevado de espiritualidade, de paz consigo, essas coisas assim, elas consigam conviver. Isso vai ser o menor dos problemas. A religião vai ser o menor dos problemas se as pessoas têm paz em si, são harmoniosas entre si. Agora, uma coisa assim que eu vejo que pode complicar é esse fator de, tipo, quem taxa a religião. A minha religião é certa. Eu tô certo e tal. Tipo, não tô aqui pra dizer que a sua religião é certa, nem que a de fulano, de ciclano é errada, essas coisas assim. Até mesmo porque se a gente for parar aqui pra ver, a gente tem 3 religiões diferentes aqui na mesa. Então, justamente, aconteceu um caso comigo uma vez, que eu tava conversando com um rapaz, ele chegou pra mim e falou assim, você sabia? E apontando o dedo, você sabia que a sua religião é errada? Eu falei, oxe, por quê? Ele falou, não, porque quando Jesus estava lá sendo crucificado, eu falei, o que tem? Não, os sacerdotes que eram católicos estavam lá, curtindo, dando risada na cara de Jesus. Eu falei, meu amigo, nós somos cristãos. Oséias 4:6, a palavra do Senhor diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Entendeu? Sim. Eu acho assim que a forma da pessoa te abordar, e uma pessoa que tem tão pouco conhecimento, não tem nem certeza do que está falando, querer, entendeu? Te ensinar, passar, falar, criticar, eu acho assim bem errado, entendeu? Eu nunca vou chegar em você, vou criticar, vou falar, entendeu? Agora, se você se dirigir à minha pessoa, pedir um entendimento ou fazer uma pergunta para mim, eu vou te explicar à luz da Bíblia, porque a minha régua de fé
É o caminho que é o que eu sigo, entendeu? Então, dentro da Bíblia, eu vou te mostrar, vou dizer, ó, a Bíblia fala isso aqui, a Bíblia fala isso aqui, é isso aqui que a Bíblia nos respalda para que nós siga, para que nós faça, entendeu? Então, dentro da Bíblia, eu vou mostrar para você. Eu não vou te criticar. Agora, a Bíblia vai te mostrar o caminho. Entendeu? É justamente um ponto que eu sempre comento a falar com o pessoal. Ó, pessoal, vou encerrar aqui os nomes que eu vou anotando, viu? A partir daqui, faltando 5 minutos para as 8, a gente vai fazer o sorteio. Quem subiu aí nos comentários subiu, quem não subiu não sobe mais. Exatamente. Eu já coloquei o nome do Jean também. Então, o que acontece? Eu sempre falei com esse meu amigo, a gente sempre falou assim, que a gente gera essa discussão. Qual que religião que seria melhor? E eu sempre comentei com ele da seguinte forma, falei, ó, ele era evangélico e eu falei, eu acredito que para uma pessoa que está perdida, não sabe o que seguir, está totalmente perdida, vai para uma igreja evangélica, porque lá você vai ter doutrina, coisa que em algumas religiões você não vai ter. Exato. Então, no evangélico você vai ter doutrina. Se depois de um tempo você tá lá como membro da igreja, alguma coisa assim, você não se sentiu bem, você se identificou em uma outra religião, beleza. Pelo menos você começou em algum ponto que você tinha doutrina. Uhum. Você sabe, você tem um discernimento pelo menos do bem e do mal. Exato. A partir daí, é a sua escolha. Ó, não é contraponto não, tá? Não é contraponto não. Mas, assim, eu acho que eu não falo nem a igreja evangélica. Eu falo uma religião cristã. Sim. Porque, assim, todo mundo pensa que a igreja católica é bagunçada. Uhum. Não, porque eu sou católico, eu posso ir no bar, beber. Não, eu sou católico, Então. eu posso fumar meu cigarro. Eu sou católico, eu posso prostituir. Não, meu amigo. Porque a mesma Bíblia que o evangélico usa, o católico também usa. O mesmo Deus que o católico, que o evangélico prega, é o mesmo Deus que o católico prega. Então, é por isso que eu falo. Eu não falo, na igreja evangélica, não. Eu falo na igreja cristã. Porque, que nem o Felipe falou, que muita gente usa isso como pretexto, né? Para encerrar discussão sobre religião. Deus é um só. Mas é verdade, Deus é um só. Então, o mesmo Deus que está na igreja evangélica está na igreja católica. Sim. A única diferença é algumas doutrinas. São os dogmas que você coloca na religião. Justamente, exatamente. Aí dogma você não tem como falar que o dogma não é uma coisa do homem em si. Sim. É a forma que ele achou de cultuar a Deus. Isso indifere da religião dele. Assim, indifere entre aspas, né? Difere da religião dele, mas indifere dele em si como homem. Sim, justamente. Há alguns pontos específicos, né, que as pessoas pegam para não seguir uma determinada religião. Sim. Entendeu? Esses pontos de lacuna são Então, mortais. São mortais. O E pessoal é pega algo trecho e fala, e é "Não, algo isso aqui é lei." interessante, entendeu? Eu não posso criticar, entendeu? Porque eu não tô para criticar, eu tô para, entendeu? Defender a minha fé, praticar a minha fé e prosseguir para o alvo que é Cristo, entendeu? Uhum. E assim, vai ter alguns pontos que a igreja protestante não vai aceitar que vem do catolicismo, Sim, entendeu? isso é um fato. Vai ter alguns pontos que não vai aceitar. É tanto que difundiu de lá até mesmo por alguns pontos desses também. Sim. Não é verdade? Entendeu? Então, quando a gente entra nesse contexto e começa a meditar, a se aprofundar, a gente vai entender que tem certas partes da Bíblia, entendeu? Que tem determinadas denominações que não pregam, tá entendendo? Aí é onde entra algumas situações, entendeu?
que muitos evangélicos ou outras religiões vai dizer, o meu Deus não está em determinada denominação. Exato. Entendeu? E Entendeu? O que, tipo, não deixa de ser, assim, não deixa de ser verdade, mas também não deixa de ser errôneo. Exato. Não dá pra você julgar. Exatamente. Assim, é uma coisa... eu brincava com o rapaz de uma empresa. É tudo muito. Você não sabe o que vai acontecer depois que você partir daqui. É tudo muito. Agora, é muito bom, é muito ruim. Entendeu? Agora a gente precisa entender a que ponto não está lá, entendeu? Uhum. Entendeu? Ó, pessoal, falta 2 minutos. Você já quer tirar os nomes? Porque vai que não sai o nome de mulher para os brincos. Eu sugiro que a gente tire o nome de mulher para os brincos. Então, enquanto não sai o nome de mulher, você não vai dar um brinco pro homem, a não ser que ele queira levar para a mulher dele. Só se for. A não ser que ele leve. A questão é, será que um dia, tô falando de católicos evangélicos, eles Sim. será que algum dia eles vão andar lado a lado? Porque eu vejo muita briga entre católicos e evangélicos. Eu vejo, essa pergunta que você está falando é interessante, porque eu vejo essa questão de andar lado a lado num âmbito social, entendeu? Para defender uma causa que favorece os dois lados. Então, mas Tá entendendo? essa é a questão. Mas quando vem a luz da Bíblia, dificilmente um católico vai andar junto com um evangélico. Eu tô sendo sincero. Sim. E eu já tenho desde 2010 que eu tô no evangelho, entendeu? Eu estudo, já fiz diversos cursos de teologia, entendeu? Eu estudo a Bíblia, me aprofundo. Eu tenho, como eu falei, vim de berço católico, entendeu? Tenho diversos conhecimentos e pelo que eu vejo, entendeu? É complicado. Isso aqui não tem, entendeu? Por uma questão social, entendeu? Mas quando parte para a Bíblia, eles não, entendeu? Mas acho que não deveria ser desse jeito, né? Porque a Bíblia é uma só. É uma só, mas aí A gente tem aí a onde quantidade entra de livros, né, também, a diferença de livros. tem quantidade de livro. Sim, a quantidade de livros. E outra, e a forma que você quer interpretar a Bíblia e trazer ela para você. Porque tem a exegese, tem o sentido correto da palavra, tem a hermenêutica, entendeu? Tem um sentido correto da palavra. Só que tem pessoas que pegam um versículo isolado para favorecer assim. E a Bíblia, Isaías 28, ele diz que a Bíblia é estudada, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Entendeu? Então você tem que estudar, entendeu? Entender a palavra e não trazer para te favorecer, mas para seguir aquilo que o Senhor mandou. Entendeu? Já vou tirar um e deixar aqui, da garrafa, não sei quem é, tá? Então, é que nem você... Pode tirar. Pode continuar conversando. Então, que nem você falou, que pegar um versículo isolado e falar. Muitos pegam um versículo da Bíblia isolado para falar que católico é idólatra. Que católico, na Bíblia está escrito, não farás imagens de escultura, porque a escultura não fala. Se você for para Salmo 115, né? Isso. Vai falar, Êxodo 20 vai falar, Isaías 45 vai falar, entendeu? Atos do Apóstolo vai falar, entendeu? Diversas passagens, entendeu? Porque Isaías 45, 6, o Senhor 5 a 6, o Senhor diz: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Ele se declara o único Deus, não há outro. É tanto que na Bíblia, entendeu? Quando se tem a palavra Deus e é o Deus verdadeiro, está escrito com letra maiúscula, entendeu? E quando está falando de deuses, entendeu? Porque a palavra Deus é um título, tá entendendo? A palavra Deus é um título. E quando você tem os deuses, o nome está escrito com letra
minúscula. Entendeu? E a palavra do Senhor diz que ele... Gramaticalmente, né, assim, Exatamente. E a palavra do Senhor diz que ele não divide a adoração dele com ninguém, entendeu? Aí entra a questão da intercessão e outros diversos assuntos que vai polemizar se a gente entrar e se afundar nesses assuntos, tá entendendo? Mas é interessante porque... Não, mas por não é? incrível que pareça, você ainda vai voltar aqui pra falar sobre isso, porque esse Entendeu? tema dá muita malha. Entendeu? Ó, eu dei risada aqui quando você estava comentando, porque o Luan não vai acreditar quem foi o nome que saiu pra garrafa, não, cara. O Charles, quer ver? Não. Não? Não vai dar trabalho pra entregar a garrafa. Então é pra mim. Dá uma olhada. Você não vai conhecer, mas... Só não fala. Só não fala. Só não fala. Rapaz, Meu amigo, isso vai dar um trabalho pra entregar essa garrafa. Oh, Oh, meu Deus do céu. e ó pra quem saiu o brinco. Tá zoando. Ó pra quem saiu o brinco. pessoal, daqui a pouco será revelado o ganhador dessa garrafa e desse brinco, hein? Foi hilário. Esse sorteio foi hilário. Não, esse foi... Não, você não pode ver esse Não, daí, você não. não pode, esse aqui Não. você não pode ver. Esse daí você não pode ver, não. Tó. Cara, hilário. Mas, tipo assim, o que eu vejo é que, como a gente tava falando, com relação a isso sempre dá um pano, né? Sempre dá um pano diferente essa entonação. Sim. É porque, por mais que seja religiões da mesma base, elas se difundiram com dogmas exclusivos, de tipo, é assim que eu vejo, é assim a minha interpretação. Então, a partir do momento que essa interpretação ela caiu em contexto, ela foi o suficiente para você acusar a outra religião. Então, vamos colocar assim, o catolicismo ele tinha o preconceito contra as bruxas no século XVI. Então, qualquer pessoa que saía fora da curva do que realmente era, poderia ser condenado como uma bruxa ou como um feiticeiro. E isso era a Alta Inquisição, que podia ser queimado vivo. Então, meio que o evangélico, ele conseguiu arrumar um jeito também, assim, não vou dizer que ele conseguiu arrumar um jeito, mas dentro da Bíblia, ele viu uma falha que frequentemente era associada ao uso de imagens para discernir, tipo, tal pessoa é santa, as pessoas não sabem ler, então essa pessoa segue os passos dessa pessoa, que você pode se espelhar com um procedimento quase santo. E você, seguindo os passos dessa pessoa, você poder se tornar uma pessoa melhor. Então a imagem ela veio meio que nessa de exemplificação, mas que com o passar do tempo acabou meio que se tornando uma adoração. Então, em que ponto isso ainda é adoração? Em que ponto isso ainda é espelhamento, né, por assim dizer, uma forma de incentivo, de você se incentivar naquela persona para se tornar uma pessoa melhor? Se perdeu no tempo. Não sabe se dizer em que ponto isso está acontecendo. Mas pessoal, aproveitando que é 8 horas, daqui a pouco estamos chegando o nosso amigo Manuelito aqui, vamos divulgar o nome dos ganhadores. Já vou avisar que não foi nada combinado. Exato. Vocês viram aqui que eu chacoalhei a caixa aqui umas 3 vezes. Inclui até o nome da Márcia de última hora. Aí, entendeu? Não foi nada combinado. Mas saiu. Saiu. A ganhadora da garrafa, ganhadora, foi a Evelyn. Evelyn do Papo Nerd. Olha. Também foi difícil de pegar o prêmio, viu? Isso. Essa vai ser difícil de entregar. E os brincos eu acredito que vai para uma segunda outra pessoa, porque os brincos saíram pro nosso convidado, pro Francis. Glória. Vou levar pra minha esposa. Como que é o nome dela? Elisângela. Aí, pastor ou bispa? Bispo Elisângela. Bispo Elisângela.
Já, É já, isso ó, mesmo. já, Olha, já foi tá revelado, cobrando. já é seu os brincos. Olha que Elisângela. benção. Glória a Deus. Não foi nem que a gente... Não, nem foi nada combinou nem combinado, nada. né? Ó. Eu vou usar uma frase do Danilo Gentili. Na próxima queremos a senhora aqui também. Por favor. Oh, glória. Será benção. E, pessoal, são 8 horas, infelizmente a gente tem que encerrar. Exatamente. Mas, Francis, você vai ter que voltar porque eu acho que ficou muita lacuna pra gente conversar. Como eu falei para o nosso amigo Mihaus, né? Que o tempo é muito pouco para a gente expressar, para a gente Isso. aprofundar, para a gente trazer mais conteúdo, conhecimento, né? O tempo é pouco. Mas nesse pouquinho de tempo a gente resume, a gente, né? Isso, tenta trazer O máximo de conhecimento aí para atender as expectativas do pessoal, né? Então, assim, acredito que no próximo programa vai ter mais pessoas assistindo. Com certeza. Nós vamos aí focar e ir mais a fundo. A gente vai na trazer verdade. umas perguntas mais cabulosas, porque o Luan gosta de polêmica. Não, é que eu peguei leve, né? Que é o primeiro programa, então eu falei assim, eu vou pegar leve, pra não assustar ele, né? Não, tranquilo. Ó, o Jean falando, ó, quando é pra acontecer, acontece. Era pra você, pastor, esse presente. Ô, glória. Obrigado, Jean. Deus abençoe. E a Evelyn ali, ó. Ó, ela já manda pro Ricardo ali, ó, em maiúsculo. A Ricardo guarda pra mim. Ó, por incrível que pareça, o prêmio não tá aqui na rádio, tá? O prêmio não tá aqui na rádio. Pastor, amanhã eu levo pra você. Tranquilo. Vai de brinco. E a garrafa, a Evelyn pega segunda-feira com a gente. Perfeito. Perfeito? E, Perfeito. pessoal, ó, se preparem, a gente vai marcar um próximo programa com o Francis. Acredito que até mesmo na sequência, se você puder vir na próxima segunda, pra gente A gente começar vê desse direitinho, a assunto. gente confirma. Sim. Tá. E mandem suas perguntas, porque aí a gente vai continuar esse tema de religião, porque ele foi abordado, mas ficou meio que ainda algumas lacunas. E daqui a pouco, chegando aqui pra vocês, nosso amigo Manuelito, com ponto de vista. Exatamente. E não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, que é a Troca Equivalente 1 no Instagram e no YouTube também a Troca Equivalente 1. E, pastor, passa o endereço da sua igreja para quem quiser ir lá assistir um culto. Irmãos, nós temos culto ali de quinta-feira e de domingo, na rua Dona Margarida Galvão, número 362. Na quinta-feira começamos às 20 horas e no domingo às 18h30. Você está convidado a estar conosco lá para receber uma palavra direcionada do Senhor para a tua vida. Amém? Qual é o endereço de novo? Repetindo, só para confirmar. Rua Dona Margarida Galvão, número 362, Estela Azevedo, que é o Ariston. Perfeito. Carapicuíba. Eu quero, Mais uma vez, obrigado pela presença. eu quero agradecer aos irmãos pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês, tá? E Deus permitindo, em breve nós voltaremos para falar um pouquinho mais de Jesus, das coisas de Deus, que sempre desperta uma curiosidade maior, um aprofundamento maior, sem ofender ninguém, sem, né? Mais a luz da Bíblia clareando as nossas mentes, né? Porque a palavra é lâmpada para a nossa. Para os nossos pés. Amém? Amém. Agradecer aos ouvintes também, né? Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam. E no próximo, não deixe de acompanhar a programação. Opa, Alô, pessoal. falou, galera. Toca Equivalente, vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha. Convidados e sorrisos na esquina. O melhor do... Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom.